Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Universo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula, e eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual o tema desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 23, revisão e avaliação. Muito bem, pessoal. E agora vamos à aula. Muito bem, pessoal. Na nossa revisão, na nossa parte 1, nós vimos e iniciamos falando sobre a termologia. Fizemos um contexto e lá se falou o que é a termologia. E vamos relembrar que essa termologia, aí trago para você o termo que se fala dessa definição aí deste ramo da física, que é a termologia. Termologia é termo, quer dizer calor. Logia quer dizer estudo. Termo igual calor, logia igual estudo. E fazendo a união dessas duas palavras, eu tenho que é a parte da física que estuda o calor e seus efeitos sobre a matéria. E aqui nós temos uma temperatura alta e uma temperatura que muitas das vezes achamos que é fria. Então, temos aqui o termo que vai falar sobre o ramo da física que estuda a parte do calor e da temperatura, que é a termologia. E ao falar de termologia, nós trouxemos também uma curiosidade que muitas das vezes ela é utilizada principalmente na geografia, que são chamadas ou é conhecida como ilha de calor. E esse questionamento é o seguinte: trago um termômetro e faço esta pergunta para você. O que é a ilha de calor? Então, as ilhas de calor são fenômenos, ou seja, ele é um fenômeno climático, típico de áreas urbanas, e por essa razão são chamadas de ilhas de calor urbanas. Elas são caracterizadas pelas temperaturas. Olha só, como estamos falando de temperatura, a física está inserida aí. Logo, elas são caracterizadas pelas temperaturas mais elevadas na cidade do que nos seus arredores, principalmente na zona rural. E ao falar dessa ilha de calor, que envolve aí um fenômeno climático, a física também ela pode estar inserida aí. E trago para você falar de ilha de calor. Vamos ver aqui que é a variação de temperatura. E ao falar da variação de temperatura, eu já sei que falar de variação é sempre representado aqui, ó, pela letra, uma letra grega, pelo delta. Então, falei em variação de temperatura, ele vai representar a diferença entre duas temperaturas medidas em momentos diferentes ou em pontos distintos de um sistema. Em outras palavras, é o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu entre essas duas medições. Então, você tem aqui que a variação de temperatura, quando se fala em variação, eu terei variação de temperatura. Se for na escala Celsius, vamos colocar assim: a temperatura final menos a temperatura inicial. Claro que eu vou perceber e observar quando eu estiver falando das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin.
E trago para lembrar com vocês a imagem que representa o quê? Ela vai representar aqui as ilhas de calor. E como nós observamos, ao falar das ilhas ou da ilha urbana de calor, por que que ocorre o efeito ilha urbana de calor? Aí você percebe que estamos falando aqui. Temos a zona rural e temos uma cidade cheia de asfaltos, de prédios, e você observa que, neste caso, a absorção e a retenção de calor para a cidade ela vai ser maior e na zona rural menor. E isto ocorre devido a, principalmente, para a cidade. Quando eu falo sobre o efeito desta ilha de calor, você percebe principalmente que ocorre quando temos o sol está na cidade, em lugares urbanos, principalmente, vai envolver aí, principalmente as paredes dos edifícios, o asfalto, e isto ocorre principalmente quando se fala aí sobre este fenômeno climático típico de áreas urbanas. Por isso que ele é chamado de ilhas de calor urbano. Aí, na zona rural, como aqui temos, ela vem menor. Ou seja, você percebe que muitas das vezes a temperatura na zona rural ela é menor. Aí você percebe também que há uma transpiração das plantas, evaporação da água do solo e a penetração da água. Então, vejam que eu tenho aí o fenômeno para o efeito ilha urbana de calor. E trago também que, ao falar do efeito ilha urbana de calor, nós falamos sobre uma variação de temperatura. Aí você tem, ó, na variação de temperatura, quando se fala em variação de temperatura, será o delta T, que representa variação de temperatura. As variações sofridas pelas diferentes escalas termométricas. Lembram quais são elas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E, quando falamos das três escalas, a escala Kelvin é considerada absoluta. Logo, ao falar das variações sofridas pelas diferentes escalas termométricas, nós temos aqui, ó, se eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, irei usar delta θ C dividido por 5 será igual ao delta TF sobre 9. Delta TC dividido por 5, que será igual ao delta TF sobre 9. Esta é a nossa equação quando eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. E quando eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, vejam como vai ocorrer. Aí você tem, ó, de Celsius para Kelvin, olha aqui, os denominadores são iguais, que resulta em a variação de temperatura na escala Celsius será igual à temperatura na escala Kelvin, ou delta TC vai ser igual a delta TK. Então, vejam que essa expressão, ou o delta TK vai ser igual a delta TC. E com base nisto aí, vamos fazer uma aplicação envolvendo a variação. Prestem bem atenção aí, ó. Suponha que você está em uma caminhada de manhã cedo e, ao sair de casa, mede a temperatura do ar. Às 8 horas, o termômetro marca, olha aí, 25 graus. Como nós vimos que, ao falar iniciar a temperatura inicial, que está iniciando o nosso fenômeno, vale
25 graus Celsius. No entanto, ao meio-dia, a temperatura subiu, olha só. Ela era 25 graus Celsius às 8 horas. No entanto, quando ao meio-dia, a temperatura subiu para 35 graus Celsius. Nossa temperatura final, 35 graus Celsius. Calcule a variação nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aí você tem, olha só, solução aí. Para calcular a variação de temperatura, devemos fazer o seguinte: se eu estou falando que é a variação de temperatura sofrida pelo corpo, pode ser determinada matematicamente por meio da diferença entre o valor final e o valor inicial da temperatura. Lembram lá dos dados? Olha só, temperatura inicial, 25 graus Celsius. Temperatura final, 35 graus Celsius. E agora, substitua aí. O ΔTc será igual a 35 menos 25. Fazendo essa diferença, essa subtração, resulta em 10 graus Celsius. Terminei a questão? Não. Por que eu não terminei? Porque eu pedi, o que eu pedi aqui? Ó, eu quero a variação nas escalas Celsius, achei em Celsius. Falta Fahrenheit e Kelvin. Muito bem. E agora, aí sim, depois que eu encontrei a variação na escala Celsius, que vale quanto? 10 graus Celsius. E guardo aí e vejo o que eu vou fazer agora. Como eu quero encontrar as variações sofridas pelas diferentes escalas, qual é a escala que eu quero? Como eu já tenho o ΔTc, tenho que fazer o quê? Encontrar o ΔTF. Pronto. Então, agora eu vou substituir. Ó. No lugar de ΔTc, irei colocar o 10. 10 dividido por 5, que será igual. Aí, repete o ΔTF, que é o Fahrenheit, dividido por 9. E aqui eu tenho 10 dividido por 5 é 2. E repete o ΔTF dividido por 9. Vamos melhorar aqui esse F. Aqui. Pronto. Aí temos. Muito bem. E agora, vamos ver? Aí você tem, ó, substituindo os valores na equação para encontrar de Celsius para Fahrenheit, temos 10 dividido por 5 dá 2. E aqui eu lembro, professora, aqui é aquela grandeza, né? Aquelas grandezas, sim. Aí você tem produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Aí aqui eu tenho, vamos colocar aqui o ΔTF, que será igual 9 vezes 2, 18. 18 graus Fahrenheit. Achei na escala Fahrenheit. Falta o quê? Kelvin, olha só. Agora, para encontrar a variação na escala Kelvin, nós temos aqui, como os denominadores são iguais, resulta em, preciso fazer cálculo? Claro que não, porque eu já fiz o cálculo lá no início, que o ΔTc vale 10 graus Celsius. Logo, substituindo como ΔTc é igual a ΔTk, logo, ΔTk vai ser igual a 10. Não precisei fazer cálculo nenhum. Então, nas escalas, as temperaturas são 10 graus Celsius, 18 graus Fahrenheit e 10 Kelvin. Muito bem. Vejam que quando, caso apareça esse tipo,
Vamos fazer dessa forma. Vamos ver mais um? Olha lá. Olha como é neste exemplo. Suponha que você esteja em uma caminhada também, de manhã cedo. Ao sair de casa, você mediu a temperatura, ou aferiu, né? Meça a temperatura do ar. E às 8 horas, o termômetro registra um valor mínimo. No entanto, ao meio-dia, a temperatura registra um valor máximo. E a diferença, olha só, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima foi de 45. Calcule a variação dessa diferença nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Aí aqui eu já tenho direto a variação na escala Celsius vale 45 graus Celsius. Então, aqui eu não vou fazer cálculo nenhum, porque ele já está te dando aquele valor. Então, não faço cálculo da diferença, porque ele já me dá essa variação. E agora, vejam que está aqui, ó, o valor que eu disse para vocês, que é a variação de temperatura de quem? Do valor final e o valor inicial, entre o valor final e o valor inicial. E agora sim, nós temos as variações sofridas pelas diferentes escalas termométricas aqui. Como eu quero de Celsius para Fahrenheit, olha aí, substitui o valor. Delta TC vale 45 graus Celsius. No lugar de delta TC vai ser 45. 45 dividido por 5, 9, que vai ser igual ao delta TF dividido por 9. Vamos ver aí os dados, olha aí. Nós já fizemos a divisão lá, aí você tem o produto dos meios será igual ao produto dos extremos aqui. Aí você tem delta TF vai ser igual a 9 vezes 9. Aí você tem delta TF vai ser igual a 9 vezes 9, 81 graus Fahrenheit. Muito bem. Terminei a questão? Claro que não, né? Porque eu quero o quê? Nós queremos encontrar também, no caso, na escala Celsius. Como eu já sei que a variação na escala Celsius vale 45, substituo direto sem cálculo nenhum. Quanto é que vale? Vale 45 kelvins. Logo, nas escalas, as temperaturas, a variação vale para a escala Fahrenheit, 81 graus Fahrenheit. E para Kelvin, 45. Esse era o cálculo que iríamos fazer para vocês. Um outro assunto também muito importante, nós falamos aí sobre a história da física, principalmente a história do desenvolvimento da bomba atômica. Temos aí esses 3 cientistas, esses 2, onde você percebe aí que a história do desenvolvimento da bomba atômica, temos a construção, a história da construção da bomba atômica remota ao projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. Vejam que você tem aí os percussores que falam e nos mostram aí sobre a bomba atômica. Aí você tem que essa história, para esse desenvolvimento aí, nós temos o seguinte, ó. Para a história da construção da bomba atômica, esse projeto Manhattan, durante a Segunda Guerra Mundial, se iniciou ou foi iniciado em 1939, em respostas às preocupações de cientistas sobre as pesquisas nucleares nazistas. O projeto foi um esforço conjunto liderado pelos Estados Unidos, com contribuições de cientistas notáveis, incluindo J. Robert Oppenheimer, como temos nessa imagem aí. Aí você tem também, que envolve aí,
principalmente falando aí sobre a história e o desenvolvimento da bomba atômica. Então, pessoal, para falar da bomba, falamos só sobre a história e o desenvolvimento dela. Pessoal, chegamos ao final, eu espero que vocês tenham entendido e até mais.